Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Elaine, sou aromaterapeuta, sou consultora de bem-estar da doTERRA e vim aqui hoje à tarde, né, num sábado à tarde, obrigada por todos que estão aqui, falar sobre os produtos do mês de julho, que as promoções estão incríveis e eu não poderia deixar passar. Para quem ainda não conhece muito bem sobre a aromaterapia, eu vou fazer uma pequena introdução, né? A aromaterapia é a prática terapêutica, né, que usa os óleos essenciais para tratar da saúde física e da saúde emocional. E o que são os óleos essenciais? Eles são as substâncias retiradas das plantas, é a alma da planta, o que há de mais puro. E a ação que um óleo essencial tem lá na planta de proteger contra vírus, contra bactérias, de estimular a imunidade da planta e a parte hormonal, esses óleos essenciais vão fazer esse bem para a nossa vida. E cada óleo essencial trabalha em uma parte do nosso corpo. Então, eu vou falar sobre algum deles hoje, né, que são os do produto do mês de julho. Vou compartilhar minha tela aqui, para vocês poderem ver também. Tudo certo? Faz um certinho aí para mim, se tá tudo certo. Então tá, mês de julho chegou assim arrasando com muitas promoções mesmo. Aí tem que passar. Passou muito. O primeiro é o produto do mês. Para quem ainda não sabe, a doTERRA nos dá todo mês um produto de presente. E esse mês o presente é o Zengest. E o que a gente precisa fazer para ganhar o Zengest? A gente precisa fazer um pedido pelo modelo LRP. Quem ainda não está muito íntimo lá com o escritório, chame a pessoa que te colocou na doTERRA que ela vai auxiliar. O pedido precisa ser pelo LRP. Dessa maneira, você, além de ganhar o produto do mês, acumula pontos com essa compra que você fizer, né? E esse pedido precisa ser de 125 pontos ou mais. E os benefícios do Zengest quase que não couberam aqui na minha tela, de tantos que são. Eu tentei dar uma resumida e vou tentar explicar um pouquinho para vocês. E se vocês tiverem dúvidas depois, pode perguntar também, tá bom? O Zengest foi um blend desenvolvido pela doTERRA, que ele trata toda a parte digestiva, desde assim do sentir o cheiro, desde um enjoo, né? Desde uma má digestão, um refluxo, uma azia, um estufamento, né? Dores abdominais, doenças autoimunes. Já dizia Hipócrates que toda a doença começa no intestino. E isso é verdade, que se vocês vão entender agora, como eu vou falando para vocês. A maior parte do nosso sistema imunológico está situada no nosso intestino. E muitas bactérias que vivem lá são benéficas para o nosso corpo, né? Elas ajudam a gente a absorver vitaminas, elas ativam o nosso sistema imunológico, elas nos protegem, né? E fazem parte dessa flora intestinal que precisa estar equilibrada e saudável. Quando a gente tem uma alimentação desregrada, quando a gente tem hábitos de vida desregrados, toda parte da nossa digestão acaba ficando desregulada. Um exemplo muito tranquilo, e vocês vão concordar comigo, é a própria alimentação, que já não é lá essas coisas como era há 50 anos atrás, né? A quantidade de nutrientes das comidas é bem menor e a quantidade de agrotóxico é bem maior. E tudo isso causa lesões no nosso trato gastrointestinal. Essas lesões, né, podem causar desde um mal-estar até um estufamento, mas também ela começa a me fugiu a palavra, ela começa a danificar as paredes, né, ali do sistema digestivo, causando a permeabilidade intestinal, que é uma questão bem séria, porque que acontece? O cocô que está lá dentro do intestino, lá dentro ele não faz mal nenhum para a gente, né? Lá ele não contamina nada. Mas a partir do momento que essas bactérias e essa sujeira que está lá, né, nas fezes, começam a fugir de dentro do nosso intestino, começam a cair na corrente sanguínea, começa a acontecer várias reações no nosso corpo. O nosso sistema imunológico ativa uma sirene gigante, né, que alguma coisa de errada está acontecendo e começa a atacar.
e muitas vezes começa a atacar o próprio intestino, né? Causando a síndrome do intestino irritável, né? Inflamando aquele intestino. Também pode causar outras doenças que, a princípio, não estão relacionadas com o intestino, como artrites, por exemplo, né? Começa a inflamar o corpo inteiro, porque o corpo começa a se defender daquela toxicidade que está saindo dali. Doenças também neurodegenerativas, porque o nosso intestino tem neurotransmissores, né? Conexões que ligam direto ao nosso cérebro, né? E a própria corrente sanguínea, ela vai levando essa toxicidade também para o cérebro. E tem muitos estudos também dizendo que a má saúde do intestino tem relação com Alzheimer, com Parkinson e com várias doenças neurológicas também. Daí todo tipo, né? Doenças cardíacas também, né? E tudo que vocês imaginarem de inflamação no corpo pode estar gerando ali do intestino e do trato gastrointestinal. O Zengest, ele atua em todo esse sistema, né? Regulando, né? Esse funcionamento, atuando na regeneração dessa parede do intestino, que mesmo que você tenha um hábito de vida saudável, se você mora numa grande cidade e respira aquele ar poluído, esses metais pesados entrando no nosso organismo, ele também vai, de alguma maneira, prejudicando toda a nossa parte interna. Então, cuidar do nosso intestino, cuidar da nossa parte digestiva é primordial. Então, ele vai atuar em dores, nas doenças autoimunes, né, prevenindo e ajudando a tratar, né, se a doença estiver ali dentro do intestino. Doença de Crohn, diverticulite, colite, vermes e parasitas. Infelizmente, as pessoas perderam a cultura de fazer a desparasitação. Era muito comum, a minha mãe ainda tinha esse hábito de fazer a gente tomar remédio de vermes pelo menos 2 vezes ao ano, mas as nossas avós era mais comum ainda, tinha todo um ritual no tal do dia de tomar o remédio de vermes, né? Cuidava a lua e tudo, e as pessoas foram perdendo essa cultura desse cuidado. E o mais engraçado é que quem tem bichinho, quem tem pet, dá o remedinho de verme pro cachorro e pro gato, né? E a pessoa não toma. Então, a gente precisa olhar e acreditar que eles existem. Por mais que os remédios de vermes que as pessoas tomam hoje, tu não enxerga o bicho sair, porque antigamente tu enxergava o bicho sair, graças a Deus a gente não vê mais. Eles ainda estão ali, né? E a gente pode fazer esse tratamento preventivo, né? Mas também pode fazer a desparasitação usando os óleos essenciais, e o Zengest é um dos que funcionam muito bem para isso, porque ele é uma mistura de óleos essenciais e vários do que tem ali dentro é bom para matar vermes e parasitas. E esses vermes e parasitas, eles não estão só no intestino. Eles podem estar em todos os órgãos do nosso corpo. É assim, bem assustador, bem chocante. Quem tiver curiosidade, vai lá no Google e procura, que vocês vão ver. Ele também ajuda, o Zengest, no suporte da depressão e da ansiedade. Mas por quê? O que a ansiedade e depressão tem a ver com o intestino? Mais de 80% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, é produzido no intestino. E quando esse neurotransmissor está em desequilíbrio, causa depressão e causa ansiedade. Então, é muito importante, né? Vocês veem quanta coisa está relacionada lá com a questão do intestino. A obesidade também está relacionada com o nosso intestino. Muitas vezes a gente se alimenta e nem absorve bem as vitaminas, porque como está tudo errado lá dentro, todo desajustado, ele não consegue absorver as boas vitaminas, os bons nutrientes, e acaba pegando só a parte calórica, né? E causando a pessoa engordar, né? E a inchar, que muitas vezes nem é gordura, a pessoa está inchada. Inflamações, né, no trato digestivo, doenças degenerativas, como eu falei, tanto do corpo como no sistema ali do cérebro. Diabetes tipo 2 também está relacionada à questão de doenças no intestino, doenças do coração, e o Zengest, na questão do emocional, ele trabalha na digestão dos sentimentos. Sabe aquele sentimento, aquela situação que tu viveu, né, que, né, tu teve que fazer uma força para poder engolir aquilo ali, que não era bem o que tu queria, ou que tu precisava naquele momento, mas engoliu, né, não teve coragem de se impor na hora e
tá aqui, trancado na garganta. Ou no estômago, né? Aquele soco no estômago, às vezes uma pessoa te diz alguma coisa e te dói. E a gente precisa tratar, digerir essas emoções também, para que elas não nos adoeçam. Porque emoções nos adoecem. A angústia, a preocupação. Quem aí não teve, assim, tá angustiado porque vai fazer uma prova, tá nervoso, não teve aquela dor de barriga, ou vai viajar, sempre dá uma dor de barriga, ou dá um piriri, ou a pessoa não consegue ir no banheiro quando tá fora de casa, alguma coisa ali relacionado com o sistema da digestão, com a emoção da ansiedade, né, e dessa expectativa. Então, é muito importante a gente cuidar desse nosso sistema. E esse mês, para quem fizer o LRP de 125 pontos ou mais, vai estar ganhando esse óleo. Eu nem anotei aqui, mas eu tinha anotado em algum lugar, acho que é R$ 193, se não me engano, né, Cíntia? O valor dele se a gente tivesse que comprar. E esse mês a gente está ganhando ele de presente. Então, aproveitem, né? Porque é um presentão. Deixa eu ver se tem alguma dúvida quanto ao Zengest. Não. O próximo produto, depois vocês podem perguntar, tá, pessoal? Não tem problema que eu volto. O que não tá passando? Opa, é tanta coisa que vai pulando. O próximo produto é o produto que a gente está com 10% de desconto. Todos os meses a gente tem desconto em algum produto. E os 10% de desconto nesse mês é o Adaptive, que é um óleo, assim, queridíssimo de quem tem questões de ansiedade, de agitação, né, de medos, né? Ele atua muito forte no emocional. E ele é muito prático nesse formato de roll-on, né? Porque ele já está prontinho para o uso tópico, né? E a gente também pode usar ele no inalatório, passando na mão, né? Inalando, porque, para quem não sabe, nas questões emocionais, a inalação é a que vai funcionar mais rápido. O Adaptive, ele funciona muito bem para ansiedade, para pânico, para medo, para não adaptação numa situação nova, num trabalho novo, numa mudança de escola, inquietação, irritabilidade, ele melhora o ânimo, relaxa e edifica, ótimo para aquelas pessoas que estão com fadiga mental, e é muito usado em autistas, porque ele acalma toda essa inquietação. Então, para quem quiser aproveitar esse produto maravilhoso com 10%, não percam, né? Além que o cheirinho dele é uma delícia, dá para usar de perfume mesmo, né? O próximo, esses são para novos membros, né? Que é o Brit Touch. O Brit é uma mistura de óleos essenciais que foi desenvolvida para a parte respiratória. Ele vai funcionar melhorando a capacidade respiratória. Eu já tive um exemplo aqui na minha casa. A minha sogra mora comigo, ela tem uma questão séria nos pulmões, e quando ela fica gripada, como é que é o nome agora? Me fugiu, que a gente mede no dedinho. A saturação baixa de 90, né? Então, a gente tem que estar de olho. E eu vi que a saturação dela estava muito baixa, né? Coloquei o Brit para ela inalar, e poucos minutos depois eu fui lá medir novamente e a saturação já estava num nível normal. Então, ele realmente, eu vi na prática, a gente já ouve falar, mas quando funciona na prática, a gente até se assusta, né? De tão rápido que é. Ele aumenta a capacidade respiratória, então ele vai ser muito bom para quem tem bronquite, para quem tem asma, para quem tem rinite, né? Para quem tem congestão nasal, ele vai ajudar a desentupir, dá para passar aqui no nariz, né? Dá para passar no peito, dá para passar nas costas. E além de toda essa parte da respiração, o Brit no emocional, ele vai atuar muito bem na ansiedade e na tristeza, né? Para pessoas que estão tristes, pessoas que estão em luto, pessoas que estão com alguma questão de depressão, o Brit vai funcionar muito bem. Cada doença a gente acaba somatizando num órgão do nosso corpo, né? E o órgão, o impacto, assim, da tristeza são os pulmões. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que têm aquela tosse que nunca passa, aquele nariz escorrendo, sabe? Aquele pigarro, sabe? De repente, pensem se não pode ser um choro aí não chorado, né? Ou uma emoção de tristeza contida, que o corpo está lá gritando, né? Pedindo socorro, né? E vocês podem ter essa ajuda com esse óleo essencial, né?
e é presente aí para os novos membros. Outro presente que os membros novos estão ganhando é o Lemon Eucalyptus. O Lemon Eucalyptus é uma espécie de eucalipto, tá? Não é limão. O pessoal às vezes confunde, é porque ele tem um cheiro parecido com cítrico, então é um tipo de eucalipto. E ele é maravilhoso para diversas questões ali, vocês podem acompanhar na tela, anti-inflamatório, analgésico para dor muscular e articular, então artrite, bursite, reumatismo, tensão muscular, calmante, hipotensor, então para quem tem pressão alta, ele é muito bom, ele vai ajudar a baixar a pressão. Repelente, foi feito um estudo com ele, e ele é tão eficaz quanto os repelentes aí do mercado, né? A gente pode fazer um spray com ele e aplica a cada 3 horas, ele vai ter essa eficiência contra os insetos, e a gente não precisa estar se intoxicando usando repelentes, porque não se iludam, né? Que as pessoas pensam que só toma, vai na corrente sanguínea. Tudo que a gente passa na pele vai para a corrente sanguínea também. Tem até uma fala da medicina Ayurveda que diz que a gente só poderia passar na pele o que a gente pudesse comer. Então, já imaginou como é que vocês vão comer um daqueles cremes que vocês compram, ou um protetor solar, por exemplo? Eu falo que eu faço os meus cosméticos inteligentes, né? Eu digo pro meu marido, se tu quiser comer, tu pode. Ele me olha assim, eu disse, mas é verdade, só vai coisa natural aí dentro, não vai te fazer mal. E muitas vezes a gente se intoxica com produtos químicos aí que a gente nem faz ideia. Então a gente pode usar ele substituindo o repelente, né? Pra gente, pra nossa família, para os filhos. Ele também alivia coceira e inflamação após a picada. Então, se já aconteceu a picada, né? Ele vai ajudar a acalmar aquela coceira e a diminuir a inflamação. Pode ser usado em sabonetes como tônico para a pele, né? Pode fazer porque ele ajuda a limpar a pele, né? E a tonificar. Alivia a carga dos empatas, olha que maravilha para a parte emocional. E para pessoas, para lugares onde circulam muitas pessoas. Então, se tu é daquelas pessoas que estão num ambiente e absorve tudo que tem lá, eu digo, aquela esponjinha, esse óleo vai ser muito bom para trabalhar isso, para te conseguir fazer uma barreira de proteção, para conseguir transmutar essa energia. Então, ele pode ser usado no difusor, ele pode ser usado até para limpar o ambiente, pode pingar algumas gotinhas no balde que vai lavar essa sala ou essa casa, e ele vai ajudar a fazer essa limpeza energética também. Esse aqui a gente deve evitar usar em grávidas e crianças pequenas. Eu acho importante colocar aqui, porque o outro eucalipto não tem problema nenhum, mas esse aqui, ele não pode, né? Em crianças bem pequenininhas e em grávidas é melhor evitar. E esse aqui é para quem é consultor. Até os consultores vão ganhar presente esse mês. Para quem compartilhar a doTERRA com uma pessoa, e essa pessoa compre pelo menos 125 pontos, o consultor vai estar ganhando um gerânio. Olha que maravilha. A pessoa que entra para a doTERRA vai estar ganhando o Brit e o Lemon Eucalipto, né? Ou os dois, ou um deles. E a pessoa que levou essa oportunidade vai estar ganhando o gerânio, né? E o gerânio é um óleo, assim, que é outro que quase falta tela para colocar tanto benefício. TPM, menopausa, endometriose. Ele é muito bom para fungos, tipo candidíase, maravilhoso. Melhora a aparência da pele. Para acne da mulher adulta, né? Porque acne não é só adolescente, tem muitas mulheres, principalmente quando começam ali perto da fase da menopausa, começa a aparecer espinha de novo. Como o gerânio, ele trabalha fortemente essa parte hormonal, ele vai ser muito útil e muito eficiente nessa questão da acne para as mulheres. Para a saúde do pâncreas, ele é maravilhoso também para diabetes, para aquelas pessoas que, pela questão da pressão alta, né, não pode usar o canela, não pode usar o OnGuard, o gerânio é uma boa opção e ele funciona muito bem, tanto na ingestão quanto numa massagem na altura do pâncreas. Ele vai funcionar e vai ajudar a equilibrar esses hormônios. Estabiliza o humor, trabalha a feminilidade, tanto nas mulheres, mas ele também para aqueles homens mais embrutecidos, né? A gente pode sutilmente ali botar no difusor, né? A gente que é mulher, a gente sabe, né? Se tá achando que precisa de ter um pouco mais de jeitinho, um pouco mais de carinho, começa a usar no difusor ali, né? Como quem não quer nada, que vocês vão notar a diferença. Para ansiedade, para depressão,
para um coração machucado. Ele ajuda muito a curar dores do coração. E ele é maravilhoso para a autoestima, principalmente a autoestima feminina, né? Muitas mulheres com a autoestima lá embaixo, né? Porque se as pessoas começarem a olhar o que os padrões de beleza exigem, o que a sociedade como um todo fala que é certo, né? As mulheres acabam se diminuindo muito, né? E a autoestima fica lá embaixo. E o gerânio ele é muito bom para reerguer essa mulher que está com a autoestima machucada ou com o coração machucado, né? Ele pode ser usado das 3 maneiras, né? Dependendo da situação. Sempre peçam ajuda de um aromaterapeuta que tenha conhecimento dos óleos essenciais. Alguns deles podem ser ingeridos, outros não. Alguns têm que ter um pouquinho mais de cuidado na diluição, né? Alguns cuidados com crianças, com grávidas e tudo que a gente vai sempre frisando para que a gente só tenha os benefícios, que são muitos. E tem mais presente ainda esse mês. O mirra. Olha o mirra, gente. Um presentão que Jesus ganhou. Para quem não sabe, o mirra foi um dos 3 presentes que Jesus ganhou. Conta a história que ele ganhou ouro, incenso e mirra. E é essa mirra aí que vocês podem ter na mão de vocês, né? Conseguir sentir, eu digo conseguir sentir o cheirinho que Jesus sentiu, né? É maravilhoso poder ter essa experiência, né? Quem aí é cristão ou que tem alguma crença assim, né? Eu tinha muito essa curiosidade, por isso que eu compartilho assim com vocês. O mirra, ele é um botox natural, né? Ele já era usado desde lá da antiguidade, a Cleópatra, né? Uma das rainhas da antiguidade usava muito, né? Ele é muito usado nos cosméticos até os dias de hoje, né? E a gente tem ele purinho na nossa mão, a gente mesmo pode fazer os nossos cosméticos inteligentes com ele. Ele atua em alergias de pele, anti-inflamatório, tanto da pele, mas nas articulações também, né? Bursite, artrite, tendinite, reumatismo. Ele é um regulador da tireoide, tanto para quem tem hipo, como para quem tem hipertiroidismo, né? Ou para quem tem a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide, o mirra também vai ser muito bom. Ele é ótimo para a saúde bucal, pode ser adicionado ao enxaguante. Ele é bom para quem tem gengivite ou para quem está com alguma questão de afta, ele vai ajudar muito nisso também. É um bactericida poderoso e um antioxidante poderoso também, por isso faz tão bem para a nossa pele. E esses são, né, os brindes desse mês. Opa! Os brindes desse mês, né, que estão maravilhosos. Parei de compartilhar. Parou de compartilhar. Não, agora voltou a compartilhar. Agora vocês estão vendo a confusão da minha tela aí, certo? Para lá. Abriu o portão lá, mãe? Deixa eu ver. Cleci, fechar. A Cleci, fecha o áudio, Cleci. Jesus, eu abri várias abas aqui. Vamos lá. Tá, isso. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Tô vendo a tua tela, Elaine. Quando tu Mandei. baixa ali, vai no Zoom, né? Ali embaixo, na tua barra de tarefas ali, vai no Zoom. Pois é, ele está me abrindo só essas 2 opções. E Essas duas tá opções. dando. É, A terceira opção. não tem. Ah, que Tá, judiaria. então tu vai lá no verdinho, Elaine. Lá no verdinho, em cima na tela, tem um verdinho, né? Uhum, Tem views ali, ó. Talvez não isso estou achando. aconteça, né? Bom, acontece com Achou. quem faz ao vivo, né? Uhum. Eu acho que eu vou parar de gravar. O que tu acha? Tá. Isso. Porque a E aula me já foi devolve o dada, né? host. Então, muito obrigada Para. para quem participou até agora. Não estão me vendo, ficou essa confusão no final aí de tela, mas acho que a mensagem ficou dada. E compartilhem, né, esse conteúdo que com certeza vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Pode tá levando essa resposta que a pessoa vem buscando há bastante tempo. Um beijo e vou encerrar a gravação. Foi, né? Tá.
Tu apertou ali